Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, gente! Meu povo lindo, abençoado, como vocês estão? Bom dia, Camila! Bom dia, Pablo! Tudo bem? Bom dia, Pamela! Bom dia, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para a nossa live de hoje? Essa live de hoje será uma bênção. Presta atenção. Vocês estão conseguindo ouvir? Estou bem aqui. Me fala se vocês estão ouvindo bem. Estou com você, maravilhas farei através de você, abra o coração. Isso é o Senhor falando pra você. Então, gente, chega daqui. Te fortaleço nas provas, eu sempre serei. Sou o teu Deus, Ele é o seu Deus. Sou o teu Deus. Nossa. Olha isso. Para ser meu povo, eu sou o povo de Deus. Você declara isso nessa manhã. Daqui um pouco eu coloco a música, presta atenção. Vou aumentar. Estou aqui, estou bem aqui. Maravilhas farei através de você. Abra o coração, abra o coração. Te fortaleço nas provas, fiel eu sempre serei. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Em cada batalha, nas noites escuras, estarei lá. Ele tá o tempo inteiro com você. Ele tá o tempo inteiro com você. Em cada deserto, na tempestade, em meio à tristeza, em meio à guerra, estarei lá. Estarei lá. Em cada batalha, em meio às noites escuras, estarei lá. Estarei lá. Em cada deserto, na tempestade, em meio à deserta, em meio à guerra, estarei lá. Estarei lá. Maravilhas farei através de você.
recado. Olha o recado. Abra o coração, te fortaleço nas provas, fiel eu sempre serei, sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Maravilhas. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês ouviram um recado do Senhor hoje para vocês? Ele tá com você, Ele tá comigo, Ele tá com a gente o tempo inteiro. O que determina é a forma como a gente acredita nisso. O que determina é a forma como a gente toma posse disso na nossa vida, sabe? Mas Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que está conosco em todo o tempo, no meio da tempestade, no meio da angústia, no meio das aflições. Ele está com a gente no momento... Quantas vezes a gente lembra dele só nesses momentos, né? Mas Ele também está conosco no momento das alegrias, nos momentos das vitórias, nos momentos das conquistas. E assim, só depende de nós ativar o nosso espírito todos os dias. Eu estava pensando ontem, e eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Bom dia mais uma vez, né? Eu tenho colocado esse louvor, gente, para que vocês possam ir entrando e para que a gente ative o nosso espírito, a nossa gratidão, né? Não há forma melhor que essa do que rendendo glória ao Senhor, lembrando quem nós somos, lembrando quem Ele é em nós, né? Lembrando que nós somos filhos amados, que não somos desamparados pelo nosso Pai. Muito pelo contrário. Colocar aqui o Marcelo Marques, Maravilhas do Marcelo Marques. Deixa eu ver se eu consigo fixar. É essa música. O Marcelo Marques é um amigo nosso muito querido. E aí vocês escutem essa música lá, que é linda. E é o Senhor falando conosco, né? Nós fomos criados para sermos povo dele, povo separado, escolhido. Fomos criados para sermos amados, cuidados por ele e que hoje nós possamos ativar isso no nosso dia. Ontem eu estava pensando, qual é o primeiro pensamento que você tem quando você acorda? Você já parou para observar isso? Já parou para pensar nisso? Os louvores dele são oração pura, são lindas as músicas dele. O Pablo, ele tem uma composição juntos que é o Sinto Fluir. A Carolzinha, Carol Castro, oi Carol, eu vi a Laila passando aqui também. A Pati, bom dia para todas vocês, bom dia para as minhas amigas, bom dia para as minhas amigas virtuais. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Gente, então é isso. Ontem eu estava meditando nisso e eu fiquei pensando, né? Qual será o nosso primeiro pensamento? O que será que tem sido a primeira coisa que a gente pensa quando a gente acorda? A primeira frase ou o primeiro sentimento que vem no nosso coração. Eu, de algum tempo pra cá, e é um hábito que a gente forma, eu comecei a me exercitar. Todos os dias, quando eu acordo, eu falo assim, eu falo bom dia, Espírito Santo. Bom dia, seja bem-vindo na minha vida, mais uma vez. Seja bem-vindo no meu coração, no meu dia, mais uma vez. E aí eu queria que você meditasse nisso também. Porque quantas vezes a gente já acorda tão preocupado, tão afobado, com tanta coisa para fazer e esquece de fazer o mais importante de todos. E é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, sobre sermos moldados pelo Espírito Santo. Mas a gente só vai ser moldado por ele quando a gente permitir. Quando nós permitirmos que ele venha e gere transformação em nós.
Hoje eu vou trazer uma amiga muito querida, que é a Leide. Eu já vou ver se ela tá aqui e a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre famílias moldadas pelo Espírito. Deixa eu ver se a Leide já apareceu aqui. Achei ela aqui. Então nós vamos falar sobre isso, sobre famílias moldadas pelo Espírito Santo. Oi, Leide! Oi, Carol, tô aqui emocionada. É? Glória, bênção. Nós já nos falamos hoje, né, Leide? É, Tá travando um pouco. Seja bem-vinda, Leide. amém, amém. Para mim é um prazer, é uma honra estar aqui. Eu tenho acompanhado as lives, né, algumas, e realmente como o fluir do Espírito Santo é poderoso através desse canal que Deus tem te dado, né? Emocionei mesmo. Amém, Leide. Esse, só um minutinho, coloca para mim o que é o tema da live, para eu fixar aqui. Leide, como a gente falou, né, como nós conversamos orando um pouquinho antes da live, às vezes a gente pode decidir olhar as coisas de forma natural, né, com os olhos naturais, mas eu creio que tudo o Senhor nos deu a oportunidade de resplandecermos o Espírito Santo dele. Independente do que a gente faça, independente do ofício que a gente tenha, independente se você saia para trabalhar, ou se você trabalha de casa, ou se você trabalha em casa, ou se você cuida dos seus pais, ou se você cuida dos seus filhos, ou se você cuida de uma grande empresa, não importa. O que importa é a oportunidade, a ferramenta que a gente tem nas mãos, a gente entender que esse ofício é o envelope que o Senhor nos deu para que a gente coloque ali a mensagem que tem valor, né? E eu acho que isso casa muito, Leide, com o que a gente vai falar hoje. Por quê? Um tema da nossa live, aqui, ó, deixa eu fixar o comentário da Jane. O tema da nossa live é uma família moldada pelo Espírito, né? E a gente vai falar um pouco disso, sobre os temperamentos, né? Só que o temperamento, ele não é a chave e o segredo em si. Ele é uma ferramenta, mas ele não é o segredo em si. E antes da gente entrar nisso, eu quero que você se apresente, Leide. Conta para nós, conta para o pessoal, quem é você, o que você faz. Gente, eu já vou tirar os comentários. Enquanto isso, vamos prestar atenção na Leide. A Leide vai se apresentar para nós. Essa mulher é uma mulher muito preciosa, vocês vão ver. Vai lá, Leide. Então, Carol, nossa, tô muito feliz de estar aqui, saudade de você, vontade de tomar um cafezinho pessoalmente. Falei para ela ontem, falei, Carol, muito tempo já que a gente não se encontra, né? Acho que esse ano nós não nos encontramos. E eu me chamo Leidiane Rodovalho, eu sou esposa, eu sou mãe de 2 princesas, eu trabalho com educação de filhos, eu sou especialista em educação de filhos, eu tenho um encargo muito grande por famílias, por realmente ver a expressão do Senhor nas famílias. Então isso realmente move o meu coração, sabe, Carol, isso foi o que me tirou da minha zona de conforto, de estar quietinha aqui, parada, né? Um dia o Senhor me falou, olha, você tem trabalhado, né, na igreja, tem feito coisas assim maravilhosas mesmo, né, com todo o meu coração, servindo ao Senhor. E aí ele falou, eu vou abrir novas portas, né? Você vai aonde os seus pés não podem chegar, né? A sua voz vai aonde os seus pés não vão nunca, né, pisar. Então, aí eu decidi dizer sim, aqui é essa ferramenta, né? E tem sido uma bênção, porque eu tenho sido muito edificada,
né, com cada testemunho, com cada história, com cada família restaurada. E eu trabalho com isso, eu sou mentora de pais e filhos, né, adolescentes, e para mim tem sido, assim, maravilhoso trabalhar com isso, porque eu vejo que não só as ferramentas, mas o espírito que habita em mim, ele tem um poder realmente maior do que aquele que do que o que eu imagino, né? O que eu penso ali naquela ferramenta, na conversa, realmente é transmitido um espírito. Não porque tem alguma coisa a ver comigo, não. Como você diz, eu sou como Davi, aquele que estava por trás das malhadas, mas o Senhor, ele usa todo aquele que abrir a sua boca, né, para compartilhar sobre ele. Todo aquele que se dispõe, né? Todo. Sim. Gente, para mim é uma alegria muito grande. Eu e a Leide. O som tá legal para você, Leide? Tá, tô te ouvindo normal. Você tá me ouvindo também? Tá dando uma falhinha. Gente, eu vou ativar para vocês irem nos falando se tá tudo certo com o som, tá? Daqui um pouco eu tiro os comentários de novo. Que eu também quero a participação de vocês, tá? A gente quer, como eu sempre falo, Leide, olha a Leide. O meu tá aqui também, ó. Como eu sempre falo, esse momento aqui, pessoal, é para ser um bate-papo, como se a gente fosse tomar um café mesmo, tá? Deixa eu fazer um teste aqui, vocês vão me falando, acho que talvez seja o carregador. Vê se vai melhorar. Só um minutinho, gente, que eu vou desativar. Vocês vão me falando aqui que eu troquei a internet, tirei o cabo. Eu e a Leide, nós nos conhecemos há alguns anos, né, Leide? Tem o quê? Tem uns 8 anos? 8 anos. 8 anos. Eu e a Leide, nós andamos juntas no ministério, andamos juntas na igreja, em célula e depois na liderança de crianças, discipulando crianças. A Leide me discipulou por um bom tempo e nós nos tornamos amigas, passamos por muitas coisas juntas e eu tava pensando, refletindo sobre isso, né? Amizades verdadeiras são aquelas que elas perduram. Elas perduram com o tempo, elas perduram com experiências. É porque ali, de fato, existem corações unidos no mesmo propósito. O Senhor não une pessoas, Ele une propósitos, né? E eu tenho convicção disso. E isso alegra muito o meu coração. De ter você aqui hoje, seja muito bem-vinda e compartilhe conosco da experiência que você tem tido, tanto no ministério quanto nas mentorias que você tem feito. E como você disse, esse é todo o diferencial, né? Nós devemos saber das técnicas, nós devemos saber da teoria, mas nós devemos ter um coração disposto a aprender. Se nós não tivermos um coração disposto a aprender, gente, de nada adianta você saber de tudo, né? É verdade. Eu e a Leide, a gente quer compartilhar sobre isso com vocês, sobre os temperamentos, né, Leide? Isso. E já falando logo o resumo da ópera. Nós vamos falar de algumas coisas de temperamento aqui, só que, lembrem-se, a gente pode saber tudo da teoria. A gente pode saber tudo, mas se não tivermos um coração ensinável, como a Aparecida falou aqui, não vai adiantar de nada, né? E é somente o Espírito que pode trazer transformação. É somente Ele. Hoje eu estava meditando no versículo aqui do meu pai, e todos os dias tem um versículo para que as pessoas parem e meditem naquilo. E ele fala assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Tá em Filipenses 2:13, né? Então, é o Senhor quem efetua isso em nós. Gente, parece que meu áudio não tá legal, né? Ele tá falhando um pouquinho, mas é muito pouco. Tá, eu vou pôr o fone para ver se melhora. Leide, enquanto isso,
Começa a falar para nós que, olha, já são 7h35. O tempo Olha aqui. só, o mover é grande. Começa a falar E para vocês nós. estão me ouvindo, meninas? Então parece que tá legal. O meu áudio tá bom? Tá. Então, olha só, quando eu estava pensando, né, no que nós poderíamos falar, eu penso que a gente precisa falar de família. E a gente precisa falar que a família, ela é um projeto de Deus. A família é onde o Senhor, ele escolheu multiplicar-se, né? Onde ele escolheu realmente fazer-se conhecido. A família por onde o Senhor escolheu dominar a terra. Então, a gente precisa olhar para a nossa família e olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado. Às vezes você ainda não é casada, mas você vai ter uma família. Às vezes você ainda não tem filhos, mas o seu marido é sua família. E às vezes nós temos aqui famílias com filhos também. E foi essa a promessa do Senhor, né? Para vocês, para cada um de nós, é de realmente expressar o Senhor. Só que o que eu tenho visto é que mesmo as pessoas que têm revelação de quem é Deus, de quem é Cristo, elas têm perecido, sabe, Carol, por se deixado levar pelas vicissitudes da vida, pelas dificuldades, pelas coisas que vêm acontecendo, e elas não conseguem ter um olhar claro, né, e espiritual de tudo isso. Uhum. E essa é a parte espiritual, né? O Senhor deseja usar a nossa família. Só que o que acontece? A questão da comunicação, ela é algo fundamental, né? A palavra de Deus fala, né, que primeiro espiritual, o natural, depois o espiritual. Até esqueci que a referência onde está. Porque às vezes, Carol, quando nós estamos ali no natural, sem entender um propósito natural mesmo, a gente não consegue perceber o espiritual, né? Porque quando você fala assim, não, no mínimo eu preciso me comunicar bem. Então tá. Então o que vem o espiritual? O espiritual é porque nós somos unidos para um propósito. O espiritual é que, além daquilo que é natural, da comunicação, do respeito, né, de reconhecer ali o outro, de reconhecer o que é bom no outro, existe algo maior do que isso. Existe o propósito, né? Sim. E os temperamentos, Carol, eles vêm para nos fazer entender essa parte natural. Ou espiritual, não sei, porque é tão interessante que os temperamentos, ele fala de tempero, né? Temperamentos. Então, foi os temperinhos que o Senhor colocou em nós, né? Antes da fundação do mundo, quando o Senhor sonhou conosco, ele colocou características, ele colocou peculiaridades, sabe? Em cada um. E essa combinação, ela é única. Sim. Não existe outra combinação igual, né? Assim Sim. como a nossa digital, não existe. Nós somos realmente únicos. E você Sim. quer falar alguma coisa? Você me interrompe, Carol. Fica tranquila. É assim, sobre o propósito que você estava falando, é o porquê, né? O porquê Sim. de fazer. O porquê que a gente vai falar sobre temperamento hoje aqui na live. O porquê falar do temperamento olhando pela ótica da família, né? De pensar na estrutura familiar. O porquê que se faz o que faz. Então, tem que ter um porquê. E a gente só vai entender o porquê quando, de fato, compreendermos quem nós somos. Sim. Compreendermos a nossa verdadeira identidade. Então, em primeiro lugar, Leide, é sabermos quem nós somos. Sim, isso. E nós somos filhos e filhas amadas. Sim. Separados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. Alguém falou alguma coisa aqui que o Senhor usa aqueles que estão disponíveis, né? Que Ele não usa os escolhidos, mas nós todos somos escolhidos. Nós somos escolhidos. Agora, o sim vai depender de nós. Vai depender de nós realmente falar assim, Senhor, eu quero esse propósito. Assim como essa música que a gente escutou aqui, né?
O Senhor, ele fala para nós, eu vou fazer maravilhas através de você. Só depende de você querer, só depende de você abrir o seu coração. E ele coloca em cada um de nós esses temperamentos. E eu estava dando uma estudada aqui, Leide. Você também pode... Nossa, tá um pouco ruim o áudio, mas eu acho que tá dando para entender. Vocês vão me falando aqui, gente. Eu estava dando uma estudada aqui nos temperamentos, algumas coisas, e você me corrige se não for bem assim, tá? Tá. O temperamento, ele é como se fosse a estrutura mineral, né? Isso. Tanto que ele está estruturado em cima dos 4 elementos. Então, ele é como se fosse uma estrutura mineral. E é aquela estrutura que não muda dentro de nós. Mas vale o conhecimento dela para que a gente não fique batendo cabeça. Isso, né? isso. Aquela coisa assim, você é propenso a ter aquele comportamento, a ter aquelas reações diante da vida. E muitas vezes você não sabe o porquê. Você fala assim, poxa, por que eu tenho esse tipo de relação, esse tipo de reação toda vez? Né? Igual, por exemplo, o melancólico, que ele tem uma tendência a ser perfeccionista. Ele é uma pessoa estratégica, ele é analítico. Você é propenso a isso. Então, às vezes, você cai por diversas vezes na questão do perfeccionismo e você fica lutando contra isso, ao invés de usar isso a seu favor. Isso. Então, assim, eu acho que isso é a primeira coisa, é a gente entender, né, que você não tem lei de um questionário que as pessoas conseguem filtrar qual é o temperamento delas. Gente, fala aqui pra mim, qual é o temperamento de vocês? Quem sabe qual é e quem não sabe coloca não sei ainda. Isso, eu ia não até sei perguntar ainda. isso. Quem sabe qual é o seu temperamento? Né? Carol, é tão interessante que o que é o temperamento? É a forma de você se vestir, de você falar, é a forma de você se expressar, é você, né? É você. Só que quando nós entendemos que às vezes tem coisas que nos incomodam em nós e que a gente não sabe lidar muito bem. Só que a gente é pessimista ao olhar isso, porque na verdade tudo que nós temos é para Deus. Então, assim, as nossas virtudes, as virtudes do nosso temperamento são para Deus. É para a gente cumprir algo. E as fraquezas também, porque são elas são oportunidades, elas são portas que o Senhor usa para nos transformar. Então, como você disse, o temperamento não muda. Então, nós temos temperamentos introvertidos e nós temos temperamentos extrovertidos. Então, os temperamentos introvertidos, uma pessoa introvertida, ela nunca vai ser uma pessoa que chega no ambiente, que conversa com todo mundo, super comunicativa. Não. Ela pode aprender a se comunicar? Claro que pode, né? Só que ela vai ser sempre mais introvertida. E você sabe que nós crescemos, Carol, querendo ser aquilo que nós não somos. Porque nós olhamos para pessoas que nós admiramos, que nós achamos que realmente são fantásticas. Eu era assim com uma prima minha, Carol. Ela era aquela aluna nota 10. Maravilhosa. Maravilhosa, super estudiosa. Ela não gostava muito de amigos, assim, então a casa dela não tinha muita gente. E eu não, minha casa sempre era cheia de gente, sempre muita coisa. E aí minha mãe é introvertida. E ela se incomodava muito com o estilo que eu era. Por quê? Porque eu não entendia o jeito dela e eu achava que ela era, né, chata. Então, olha para você ver que tudo vai surgindo uma falha de comunicação e com os anos e com o tempo você vai só aumentando esse problema. Mas como você se conhece, você também conhece o outro. E quando você conhece o outro e se conhece, porque na verdade nós conhecemos o outro só a partir de nós mesmos. Então, quando nós... Da nossa ótica, né? Na nossa ótica. Então, quando você entende que você eu sou sanguínea, eu gosto de falar muito, e tudo bem por isso.
Não, eu sou colérica, eu sou muito resolutiva. Eu não gosto de ficar enrolando, conversando. Não, o que é para ser feito? Vamos fazer? Então, tudo bem, isso é uma bênção, isso é ótimo. Não, eu sou melancólica, eu gosto das coisas bem feitas. Então, ao invés de você ser perfeccionista, escolha ser excelente, né? A gente troca, porque Troca. é isso que o Espírito Santo faz. Ele Uhum. troca. O colérico, que é explosivo, ele pega toda essa explosão e canaliza, né, ali a pessoa para o rumo e para o propósito dele. Ah, não, eu sou Sim. fleumática. Eu Ô, gosto de ficar Leide, pensando. Oi. enquanto você falava, eu fiquei lendo os comentários do pessoal aqui. E, gente, os temperamentos são 4. Eu vi muita gente falando de comportamento, né? Que não é tipo, eu sou muito agitada Dominante. Ah, tá. ou dominante. Não, os temperamentos são só 4, né? E Isso. eles na verdade eles conversam entre si. Geralmente você tem um que é predominante e um secundário. Não é só um, né? Tem gente que tem até os 4, né, Leide? Só que Sim. eu acho que todos temos, né? Só que Todos temos. são em proporções. Então, é o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico, Isso. certo? Ó, tem Isso. alguém aqui falando que são 5, que eu saiba, são 4. Não, são 4, porque eles falam 5, que é a questão da felicidade. Mas, na verdade, a base que foi Hipócrates que estudou, né, e que descobriu esses temperamentos primários, na verdade, foi antes de Cristo, né, que Hipócrates, o pai da medicina, ele definiu esses temperamentos e até hoje ele é usado. Então, não é um estudo novo, é um estudo antigo e muito jóia, muito certeiro. Né? Então, o que eu quero com isso, Carol? Quando nós conhecemos o nosso temperamento, às vezes, assim, eu vejo situações, até quero que vocês coloquem aí algumas situações com problemas de relacionamento. Por exemplo, eu estava lembrando, Carol, o Eduardo é colérico, né? Super resolutivo, objetivo, ele, né, ele chega e faz. Aham. E eu sou sanguínea fleumática. Só que ao me relacionar, eu sou fleumática, assim, em alguns pontos. E eu fiz uma cirurgia semana passada, ou ano passado, e ele ficou olhando as meninas e ele é muito bom, assim, para dar remédio, porque eu esqueço, né, a fleumática aqui esquece, esquecida, voada. E aí ele pegou os remédios direitinho, sabe? E ele me dava todo dia. Então, deu uma semana, Carol, que esse menino, sabe como que ele fazia? Ele entrava umas 5 vezes no meu quarto no dia, com um copo de água e com remédio, me dava e falava, tomou, meu bem? Tá tudo bem? Aí eu nem falava direito, ele saía, ia embora. No outro dia, de novo. Ele objetivamente me dava o remédio e ia embora. Objetivamente, me ajudava e ia embora. Embora. Chegou uma semana, Carol, eu já tava tão carente, porque assim, eu gosto de gente, eu gosto de conversar, e eu ficava só no quarto, porque eu tava de repouso, e eu tive que falar pra ele, eu falei, olha, eu tô sentindo falta, eu tô carente aqui. Ele, gente, mas eu falei, me ajuda, você não tá me ajudando. Ele, mas como assim? Eu cuido das meninas, eu tô te dando remédio, mas na cabeça dele é uma forma objetiva de resolver as coisas. Sim. Não é? Ele não tá sabendo, ele não consegue perceber o mundo como eu percebo. E Sim. aí, quando eu falei para ele, eu falei, não, agora você não vai me dar remédio, você vai sentar aqui nessa cama comigo e vai conversar comigo. E eu acho que aqui entra a importância, você já falou, né? Que é a gente saber conversar, é a gente saber expressar aquilo que a gente espera do outro, ou aquilo que a gente precisa. Leide, olha, eu achei isso aqui muito interessante. Eu não imaginava que era dessa forma. Eu pensava que, enfim, eu pensava que personalidade não mudava. Mas até o pessoal pediu dica de livro aqui. Eu tenho estudado o do Ítalo, né? Que a gente até conversou, que é esse daqui, ó. Os 4 temperamentos na educação dos filhos.
Eu acho, gente, que esse daqui é sensacional, falando da questão de olhar os temperamentos para a família, né? Para Isso, a educação dos filhos, realmente você olhar em relação ao que você pode fazer para o bem dos seus filhos, para compreender melhor certas situações. E aqui ele fala que o temperamento, ele é uma estrutura mineral que não muda, mas que a personalidade é uma estrutura vegetal e ela sim muda. E essa personalidade, ela cresce, ela se desenvolve sim, e é a forma como a gente é transformado, né? E muitas vezes é através dessa personalidade de compreender as mutações, as necessidades de mudança, de compreender que minha esposa precisa da minha atenção, ela precisa que eu pare e converse com ela, de você entender isso, que realmente a gente consegue às vezes achar que está mudando o nosso temperamento. Mas não, a gente só está permitindo que sejamos transformados, né? Que sim. você realmente evolua, que você cresça. É Isso. isso, não é? É isso. O que que acontece? Porque ao invés, na verdade, aquilo que te incomoda, às vezes, muito no seu esposo, às vezes, aquilo que te incomoda muito no seu filho, ele faz parte de um temperamento. Então, por exemplo, que a criança fleumática, Carol, é uma criança que ela é mais voada, ela é mais esquecida. Quando você vai lidar com ela, você precisa de falar os passos. Por exemplo, a Alice é assim. Então, ao invés de você falar, ó, arruma seu quarto, estuda e vai tomar banho, você tem que falar o que que ela vai arrumar no quarto. Por exemplo, guarda os sapatos e as roupas, por exemplo, e os brinquedos. Aí terminou, você dá o outro comando. Por quê? Porque senão a criança fleumática não vai sair do lugar. A pessoa fleumática, às vezes, é o seu marido. Aí você fala, gente, mas ele não vê que eu tô aqui. Às vezes, a mulher é colérica, super resolutiva e o marido fleumático. Então, ela fala, não, ele é parado, ele não sai do lugar. Mas faz parte do temperamento dele, às vezes. Ah, ele tem que ser É o parado. filtro, né? É a ótica. A gente tem que entender que é como se fosse um óculos. É a forma como a pessoa enxerga a vida. É a Isso. forma como a pessoa lida com as situações da vida, né? Isso. E aí, Carol, aí que entra a gente entender o seguinte: como que eu posso ajudar ele a minimizar ali aqueles pontos de melhoria dele? E como que eu também posso abrir mão aqui para poder equilibrar melhor, né? Tá. Então, por exemplo, Eu vou abrir aqui de novo, Leite, que eu quero saber de vocês, gente. Vocês usam o temperamento? Eu vi que a maioria sabe qual é o seu temperamento. E eu quero saber de vocês. Ah, para quem não sabe, Leide, já fala aqui pro pessoal. Você tem um teste, não tem? eu tenho um teste, tem lá no Telegram do Mentoria, o link tá na bio, e também a gente tem uma página, Carol, que chama sermulher.online. Então, essa página a gente está falando só sobre os temperamentos. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser assim aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, acompanhe a gente lá. A gente está tendo uma jornada de live sobre temperamentos, que vai ser muito joia, tá? Então, tem lá, dá para você fazer o teste, o link está na bio. Gente, então, ó, a Leide tem lá o teste no link da bio. Você tá fazendo uma live pelo Instagram pelo Mentoria. seu, né? Da Pelo... Mentoria. Então, corre lá, faz o teste. Eu vou fazer. Eu já sei, mas mesmo assim eu quero fazer. E eu quero saber de vocês. Ser mulher é um outro perfil que a Leide tem, né, Leide? Aonde Isso. vocês estão falando sobre temperamento, realmente. Olha a maçaneta, Leide. Tá vendo? Quem será? Não, eu Uma achei criança. bonitinha a live. Do que Qual será? será o temperamento dessa criança? Uma criança muito perseverante, determinada. Sabe o que ela quer. Filho, ó. Então, Leide. Ai, a minha acordou cedo, eu coloquei ela para dormir de novo, porque parece que Peraí que eu tô sabe. de fone.
Filho, espera um pouquinho. E aí desconcentra a gente, né? Mas enfim, a Lady tem o teste lá, então quem não sabe. E aí, o que eu quero saber de vocês? Vocês ficam rindo, né, gente? Eles adoram isso. Teve uma live, Lady, que eu fiz que tinha pezinho assim, ó, balançando atrás. Eu vi. Você viu? Oh, Deus. E aí, gente, eu quero saber O meu perfil quem... é Mentoria Eficiente. Estão perguntando várias aí. Cadê? Alguém põe aí pra mim, pra eu fixar? E Cadê? sobre os temperamentos, é o sermulher.online. Tá. E aí, Lady, vocês têm feito dessa forma, com essa perspectiva em prol da família mesmo, né? Isso, dos relacionamentos. Dos Olha relacionamentos. só, isso. Deixa eu te falar, Carol, é assim, a gente precisa entender que nós precisamos ser o melhor possível para a nossa família e nós precisamos extrair deles o melhor. Uhum. Então, não adianta a gente... eu acho que se você perguntar assim para mim, Leide, o que é mais importante da gente entender sobre os temperamentos? É alinhar expectativas. Então, isso é importante para você conhecer o outro, conhecer você. Você sabe, Carol, até expectativa em relação a nós mesmos. Então, assim, meu sonho era ser, sabe o que? Uma melancólica que lê... Você tá brincando? Milhares de... Sério, meu sonho era ser perfeccionista, tudo certinho, tudo perfeito. Eu queria... Gente, a Leide é a pessoa mais... Eu não tô conseguindo fixar. A Leide é a pessoa uma das pessoas mais zen que eu conheço, gente. Então... Meu Deus! Nossa, mas é maravilhosa essa mulher. É muito zen, tipo... a casa tá caindo e ela tá lá de boa. Conversa com as meninas, uma paciência. Nossa, tão maravilhosa. Leide, mas o que eu queria perguntar pro pessoal aqui? Coloca aqui pra mim, gente. Quem que já conhece o temperamento? Se você ainda não conhece, continua colocando lá. Não sei qual é o meu ainda. Mas quem que já conhece, tem noção... Ó, nossa amiga Cândida tá aí. Um beijo, Cândida. Quem tem noção de que quem já usava o seu temperamento ou conhecimento sobre os temperamentos ao seu favor, sabe? Tipo, ei, vou usar essa característica ao meu favor, ou vou trabalhar essa característica em favor dos meus relacionamentos. Quem aí já usava? Escreva assim, eu já. E quem ainda não sabe, continua. Eu não sei ainda, porque saindo dessas lives, vocês vão lá fazer o teste. Ainda, porque você vai saber. Leide, e assim, é tão legal, porque quando a gente começa a entender, eu vou falar para vocês, o meu temperamento, o meu principal, é melancólico. E o que é legal, gente? Não é que tipo, sou melancólica, então eu tenho que ter todas essas características, ou meu Deus, eu ergo a bandeira do melancólico e eu sou assim, vou morrer assim, a síndrome da Gabriela, né? Não é que seja assim, porque quando você entende isso, você começa a trabalhar em seu favor. E eu vejo isso muito, Leide, na vida do meu marido. Quando eu conheci o Pablo ele tinha um temperamento muito específico. Ele era muito colérico, sabe? E aí eu vi que com o passar do tempo ele foi trabalhando de tal forma que eu olho para ele hoje, eu não reconheço tantas características que um colérico tem. E eu acho isso muito, por quê? Porque eu vejo que ele realmente ele priorizou acessar ou permitir que essas transformações acontecessem, né? Então chega a um ponto de você falar assim, cara, eu sou outra pessoa, mas não, é porque você permitiu que essas transformações acontecessem em você, né? E aí, Leide, eu assim, por diversas vezes eu falava assim, cara, eu não quero saber desse negócio de temperamento, não, porque eu vou falar que tal característica me define, eu sou assim, pronto, acabou. Meio que como se fosse um negócio assim de um destino, sabe? Né? Temperamento tipo... não é destino.
Tipo, é como se fosse algo mesmo, tipo, ah, esse é meu signo, e meu signo diz que eu sou assim, e isso me define, e eu sou isso. Eu tinha esse pensamento errado, sabe? E aí, até que eu entendi que, meu Deus, eu entendo qual é, para que eu use ele ao meu favor, né, Leide? Isso. É assim, Carol, até eu vou entrar aqui no que Romanos 8 diz. Você vê, assim, agora a gente vai realmente aplicar, né, essa questão dos temperamentos e como que o Espírito Santo, ele trabalha no nosso, em nós, né? Primeira coisa, nós já falamos aqui, a primeira chave para uma vida abundante é você saber quem você é. Você é uma filha amada de Deus. Então, se você é amada, todas as coisas em você vão levar você para o seu propósito. Tudo. Né? Por quê? Porque Deus te criou com os detalhes que precisava para realmente você cumprir. Agora, o que acontece, Carol, é que às vezes a gente fala assim, ó, não, eu sou, sei lá, eu sou pessimista. Eu descobri que eu sou melancólica, eu sou um pouco pessimista, eu sou perfeccionista. E só que aí você usa isso como uma justificativa, né? E não permite que o Espírito Santo venha, entre e trabalhe no seu ser. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, eu vou ler aqui para vocês, olha o tanto que é poderoso e interessante isso. Romanos 8:5 diz, porque as pessoas vivem com a natureza humana, porque as pessoas que vivem com a natureza humana têm a sua mente controlada pela natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Olha que poderoso isso. As pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito, o que elas vão ter? Vida eterna e paz. Isso que a palavra de Deus diz. Então, quando você se permite ser controlada pelo Espírito, o que acontece? Você sempre vai ser, se você é colérica, você sempre vai ser enérgica. Isso é ruim? Claro que não. Você precisa... você tem uma função no mundo, no propósito, para você ter energia, para você mover-se, para você ter ações, para você agir. Então, a única coisa que você precisa permitir-se ser dominada pelo Espírito para você saber para onde você vai, qual é a força que você vai, qual é a ação que você vai ter. Mas não espere que você seja uma pessoa ali calma, tranquila, como não vai acontecer. Não vai acontecer. E tá tudo bem ser assim, né? Só que o fato de você saber, você vai utilizar as ferramentas corretas para isso. Você vai... E, gente, às vezes são coisas simples, né? O meu temperamento dominante é o melancólico. E aí, antes de chamar você, Leide, eu tava falando aqui pro pessoal que eu, de um tempo para cá, e quem é melancólico, ele é propenso a ser mais pessimista, a olhar as coisas por uma ótica mais difícil. Então, o que eu comecei a fazer? Logo no começo do meu dia, quando eu entendo e eu aceito que eu sou assim, né, que a minha estrutura é essa, não adianta eu querer ficar batendo contra isso, senão vai ser muito mais sofrido. O que eu faço? Então, peraí, o que eu posso fazer para que esse pessimismo mude durante o meu dia? Eu vou acordar logo pela manhã, meu primeiro pensamento vai ser o quê? Bom dia, Espírito Santo. Obrigado por esse dia. Por quê? Porque aí eu estou preparando a minha mente para que essa transformação aconteça. E, de repente, algo tão simples, se tornou um hábito. E eu começo a colher frutos daquilo. Eu começo a ser transformada por isso, né? E a importância da gente entender isso também, na criação dos nossos filhos, por exemplo, vou falar do meu novamente, porque é o que eu tenho autoridade sobre ele. E aí, se você quiser até compartilhar um pouco do seu com as meninas ou de algum outro, mas eu vejo, às vezes, assim, as pessoas veem o que eu coloco e falam assim, nossa, você parece ser uma mãe tão incrível, tão maravilhosa.
E, gente, eu me cobro muito como mãe, Leide. Eu sei. Porque eu sou muito firme com os meninos, sabe? E aí, quando eu erro com eles, e para mim eu erro com muita frequência na minha cabeça, que é do meu temperamento, eu fico mal. E aí eu falo assim, meu Deus, eu sou uma mãe muito ruim. Eu não sou a mãe que esses meninos mereciam ter. E aí, quando eu entendi isso, o que eu comecei a fazer? Quando eu errava com os meus filhos, qual que era a primeira coisa que eu fazia? Que isso, na verdade, serve para qualquer temperamento. Filho, me perdoa. Eu fiz errado. Me perdoa. Porque ali naquele momento eu já pegava aquela culpa e já jogava ela fora. Sabe? Então, assim, quando você cruza o seu temperamento com o temperamento do seu filho, quando você cruza esses dois temperamentos, vai dar uma combinação bombástica. Então, entra aqui a importância de você saber qual é o seu. E de você saber reconhecer quais são os dos seus filhos. Porque se você pega um melancólico como eu, que é muito firme, e pega uma criança... É o sanguíneo ou o fleumático que é mais de boa, assim? É o fleumático. É o fleumático. É. Você vai ter várias combinações. Às Sim. vezes você vai ter uma mãe ou um pai que é muito opressor. Sim. Entende? Se você tiver uma criança que é colérica, por exemplo, vai sair faísca o tempo inteiro. Sim. Né, Olha Leide? só, Carol, olha só. Eu até falei em uma live, aí, acho que com a Flávia Deodoro, a gente falou sobre temperamentos também, e eu falei para ela, eu falei, Flávia, eu cresci querendo ser essa melancólica, porque eu tinha minha prima, que eu era a vida toda comparada com ela, melancólica. Então, o que eu vi? Quando a personalidade, né, o temperamento da Alice começou a se mostrar, Carol, eu não aceitava. Porque eu falava, meu Deus, ela vai ser igual a mim, porque eu não me aceitava. Então, precisa existir uma cura, sabe, Carol, em nós, de aceitação, de saber que Deus, Ele nos fez. E aí, quando você se aceita, você começa a aceitar o outro. Então, eu comecei a aceitar, porque eu vi ela parada. Esses dias para trás, eu falei, acordei ela para o inglês e vim aqui para o quarto. Eu falei, gente, eu vou lá que a Alice deve estar sentada no sofá, olhando para o nada. E assim, ela estava no sofá, olhando para o nada. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir lá, né, para poder conversar, para poder agilizar ela. Então, isso era difícil para mim, eu não aceitava. Eu falava, ela tem que ser rápida, ela tem que ser não sei o quê, ela tem que ler muitos livros, tudo que eu queria para mim, eu projetei nela. Então, por muito tempo, Carol, eu vou te falar, há 2 anos atrás, foi que eu decidi e eu entendi, estudando os temperamentos num curso sobre educação infantil, que eu falei, meu Deus, eu tô oprimindo a minha filha. Eu não tô aceitando quem ela é, porque na verdade é um problema meu. E se eu não descobrir isso, ela também não vai se aceitar. Olha que coisa isso. Gente, aproveitando isso que a Leide está falando, olha, eu arrepiei aqui, sabe por quê? Porque geralmente nós, com os nossos primeiros filhos, a gente tem essa dificuldade, até você entender. E assim como a Leide disse que há 2 anos que ela foi entender essa relação dela com a Alice, eu falo que hoje eu estou num processo ainda de entender a minha com o Lorenzo. Porque o Lorenzo, ele é muito diferente de mim. E aí você que está aqui na live, me fala, quem tem filhos, quem ainda não tem, diz pra mim aqui, gente, eu tenho, eu não tenho. Por quê? Você tem a oportunidade, por mais que você tenha ou você não tenha, você tem a oportunidade de hoje. Gente falando sobre o temperamento, tem de monte. Tem muito conteúdo, tem muito conhecimento disponível, né? E eu e a Leide estamos aqui hoje compartilhando com vocês das nossas próprias experiências. Sim. E como eu sempre falo com vocês aqui na live, uma das formas da sabedoria é a gente aprender com a história do outro. É aprendermos com a experiência do outro, com o que o outro já viveu. Então pensa, a Leide, ela demorou todo esse tempo para entender. E ainda assim nem é tanto tempo, né, Leide? Nem é porque tanto você tempo. percebeu
Eu ainda estou no processo de compreender. Saiba que se você for mãe, você também não vai entender logo de cara, mas pode ser que seja mais fácil. Se você se preparar, se você se qualificar. Porque a gente quer aprender, a gente quer estudar para ser qualquer profissional. Você vai lá, se aplica, estuda, investe. Mas para sermos pais, que é a função mais importante da nossa vida, Sim. que é o presente mais importante que Deus nos dá, é a missão mais importante que Ele nos dá. A gente deixa que a natureza forme, que a natureza faça acontecer naturalmente. E quantas vezes isso é desastroso? Então, assim, gente, olha, muita gente tem filho aqui. Aproveitem essa oportunidade para isso. E não importa se os seus filhos já são adultos, se os seus filhos já saíram de casa. Ainda é tempo de você aprender sobre isso. Ainda é tempo de você consertar aquilo que às vezes você foi tão dura com seu filho, ou você não soube lidar com ele por algo que era natural dele, ou por algo que era natural de você e você não soube lidar com isso. Hoje é a oportunidade que você tem, não é amanhã, é hoje. Então faça aquilo que precisa ser feito hoje. Né, Leide? Gente... Leide, vamos tirar um print para a gente poder postar depois? Gente, vamos aproveitar aqui, todo mundo. Print bem lindo. Tira para mim, Jane, por favor. Então vamos lá, 1, 2, 3 e... E aí, vocês compartilhem com a gente e me marquem a Leide também, o arroba dela, que é o @mentoria. Mentoria, me ajuda aí, Leide. Eficiente. Carol, eu lembrei aqui que eu acho que hoje ou amanhã no máximo já está disponível um e-book sobre temperamentos lá no Ser Mulher, no Telegram do Ser Mulher. Então, se você quiser, é algo resumido. Tipo assim, Leide, eu não vou ler o livro inteiro agora, eu não tenho tempo, mas vale a pena você passar lá. É um resumo muito joia que a Márcia do Conexão Mulher e a doutora Luciana Nabud escrevemos. Foi, assim, muito joia. Tem sido maravilhoso, gente, compartilhar sobre o temperamento. Para finalizar, eu queria falar que Deus pode mover e pode tocar onde você nem imagina. Então, assim, aqui em casa, eu sou sanguínea fleumática e o Eduardo é colérico melancólico. Eu falei para ele, eu falei, meu bem, nós somos completos, nós temos tudo. Todos nós somos, né, completos, mas a gente precisa usar as diferenças para nos conectar com o nosso marido, para nos conectar com o nosso filho. Tem como. Eu só falo isso, porque o Espírito Santo, o Senhor, ele é o maior interessado na sua família, na sua casa. Amém. Então, ele vai usar todas as coisas para que isso aconteça. Não abra mão de ter uma família abençoada. Amém. Use todos os seus esforços para conquistar um ambiente familiar que Deus preparou para você. É isso, Leide. Leide, mas antes da gente finalizar, o pessoal tá pedindo para eu tirar os comentários para poder fazer o print. Tá, vou tirar aqui, porque às vezes atrapalha mesmo. Só um minutinho, já sumiu aí, eu acho.